Mentor, desculpa se eu estou linkando muito com a doutrina espírita, mas aqui o assunto acaba puxando ao outro. Isso é necessário. Isso é necessário. Os desencarnes coletivos, mentor, como aconteceu em Santa Maria, na Boate Kiss, como de certa forma está acontecendo agora nessa tragédia do Rio Grande do Sul. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Que são seres que vieram com uma proposta, com data limite para se manifestar, mas que tiveram o merecimento e a oportunidade de sair dessa situação. Deveria você se preocupar muito mais com aqueles que não tenham esse merecimento e nem essa oportunidade, sinal que esses têm mais e ainda não responderam tudo que tem para responder. O fato, mentor, da tragédia, como foi a Boate Kiss em Santa Maria... Tragédia, moço, que você... Não, é o que a gente vê. Okay, mentor, advoga como tragédia aos nossos olhos é louvor. Sim, não, perfeito, mentor, mas o senhor sabe que a imprensa, o noticiário, tudo tratou como uma tragédia, né? Sim, moço, eu compreendo que do ponto de percepção daqueles que defendem o que é humano, isso é absurdo. Sim, moço, eu compreendo. A questão é, o que é o valor? Quem são? Por quê? Se a declaração é de que são humanos e existem apenas para a vida humana e que nada existe depois da vida humana, é perfeito. Tem de realmente defender com unhas e dentes, porque é só isso que há. Não obstante, se acreditam em vida depois da vida, e que é ali que a coisa realmente acontece, e que as cortinas se baixam e a realidade se mostra, a existência aqui não tem sentido em sua continuidade, a não ser como proposta para realizar aquilo que vieram realizar, cada um na sua individualidade, abandonando o seu individualismo. Então a morte pode ser a nossa pior coisa, espiritualmente falando, pode ser a melhor que pode acontecer para qualquer um. Mas é absolutamente maravilhoso, tanto que ele acontece. É a única certeza. Oportunidade de deixar tudo para trás. De se desapegar de tudo que isso aqui representa. O que representa esse mundo? Começar de novo. Não, moço, de retornar à realidade. Mas isso só, exclusivamente, para aqueles que acreditam nisso. Para aqueles que não acreditam, não tem sentido nenhum, não cabe a eles. Muito bem. Quinta passada falou que a abstração faz a gente acreditar no que precisa acreditar. Né? Como? O abstrair faz a gente acreditar no que precisa acreditar. Moço, vocês abstraem toda uma existência para ela ser plausível para vocês, porque se abrissem os olhos, começavam a se matar agora. E daí o processo de retração seria começar a se desabstrair, quer dizer, não sei se aquilo lá é o que eu acredito ser, para começar... É um processo muito mais de simplificação de tudo. Sim. Onde a complexidade vai diminuindo ao ponto da existência passar a ser simples. Quando ela é simples, ela começa a te oportunizar felicidade. Quando a felicidade começa a se instalar, cessa o que você veio realizar aqui e você está livre disso. Só que raramente alguém opta por essa saída. Defender dele. Em parte sim, moço, mas muito mais aí, falando da questão do seu infante, se dá porque ele ainda relaciona o seu pai com a autoridade superior à sua até. Então ele não quer encarar a autoridade maior
porque ele não se considera capaz de contrapor essa autoridade. Ele prefere se esquivar do que se colocar à frente. Sim. Lê do engano, em algum momento nós vamos realizar isso e ele nem vai perceber. Quando se der conta, já Sim. vai ser arguído na frente dele. Então, ele se machuca com a cobrança. Medo, moço, porque é vaidoso, não consegue dar a resposta que ele entende que deva ser à altura, então ele fica se esquivando do contato. Mas há também uma certa culpa, embora que essa culpa não seja, não o ademoeste o suficiente para ele tomar vergonha na cara e ir atrás de emprego. O que ele faz Sim. é só enrolar vocês. Sim, então Deus não pegou no pé dele, Deus está cutucando ele. Não, moço. Né? Muito mais, ele está realizando um trabalho para Deus de deixar você cada vez mais nervoso porque ele não consegue emprego. Ela me falou que ele dá uma crise de ansiedade nele, se cobrarem ele sobre isso. Eu parei, diminui bastante, mas ainda cobro um pouco. Mas tudo bem. Fica tranquilo, moço. Você quer que ele tenha um emprego logo? Sim, Não. larga, né? Deixa. O que é que você Não, eu não faz? quero nada. Se ele... Tô entendendo, moço. Deu para ver na sua primeira reação espontânea, onde o coração falou o que você realmente quer. Aí depois veio o ganhar dizendo, se eu disser isso, Pode ser. ele vai me pegar de algum jeito, né? Entendi. Mas eu não vou botar minha felicidade com essa condição aí. Já botou. Botei um pouquinho. Tá certo. Foi bom. Isso aí. Uma certa vez ouviu Joaquim, essa é para ele se ele estiver próximo ou puder responder, que a gente não sabe nem respirar, nem andar direito, o que ele quis dizer com isso e também como seria então a aplicação disso na prática. Que tudo acontece de maneira autônoma a vocês, a quem dá vontade de vocês. Basta ver que se você intencionalmente buscar parar de respirar em algum momento autonomamente, a respiração vai voltar, independente da sua vontade. Quer tentar, moça? Não. Eu passo a bola. A proposta da última live foi uma chamada para o mundo feliz, que é o sentido da encarnação, ou seja, desceu do barco e está pondo em prática a sabedoria, sem precisar nem recitar mais. Quando você falou sobre só sentir e perceber a suavidade e não confabular mais, que tudo já é um ou só nóia minha? Tudo é, sempre foi, nunca deixou de ser e mais ainda, nem sequer existir. Dorme com essa. Sempre com humildade. Teve um encontro anterior nosso, o senhor disse para mim e para todo mundo, duvide de tudo, mesmo que você veja um carro contramão batendo em alguém, duvide que essa é a verdade posta ao pleno. Duvide que isso realmente aconteceu. Duvide que as coisas se dão do jeito que estão se dando. Talvez, moço, quando você viu o carro sendo dirigido por aquele homem bêbado, batendo no outro veículo com aquela senhora, com as 6 crianças recém-nascidas dentro, duvide de que isso é um crime, moço. Talvez seja a misericórdia de Deus se manifestando para aquele espírito que pediu para passar por uma encarnação curta, onde tivesse a oportunidade de se manifestar por poucas semanas, para que acabasse o seu vínculo com esse órgão e que ele pudesse seguir e trilhar o seu caminho pelo universo afora, livre. Mentor, a doutrina espírita também comenta que reencarnações curtas de crianças, uma coisa assim, são tempos necessários que faltavam. Exato. O que o senhor tem para nos dizer sobre isso, mentor? Concordo.
Então, uma criança, quando desencarna com 2, 3 anos, era porque faltava com o que aquele tempo. Porque ele precisou daquela oportunidade dentro das situações e ou se colocou em missão para que pudesse oportunizar aqueles ao seu derredor de passar por situações que precisavam passar. Para terem a oportunidade de manifestar real amor a tudo que Deus tem para dar e prover. Mentor, desculpa se eu estou linkando muito com a doutrina espírita, mas é que um assunto acaba puxando o outro. Isso é necessário. Mentor, a doutrina espírita, ela fala para nós que a gente tem que, não exatamente dominar, mas que a gente tem que disciplinar as nossas... O senhor não vai dizer isso, vai dizer que não é má tendência, mas a nossa língua grande, a nossa fofona, o nosso olho grande, a nossa vontade de querer colocar um contra o outro, a nossa vontade, a nossa inveja. Então, que o ser domine o animal. Isso. O centauro. E a doutrina fala que o maior inimigo de mim mesmo sou eu mesmo. Eu tenho que dominar as minhas más tendências, que o senhor vai dizer que é... eu quero dizer que o senhor não... A lógica que o senhor apresenta não é essa. Mas o que eu quero chegar, aonde eu quero chegar, é sobre... O senhor fala para nós que nós... O senhor comentou agora que a forma de ter humildade é dizer, eu não sei. Quando eu digo eu não sei, eu também não estou dominando, ou não estou trabalhando, mentor, a minha língua grande, a minha inveja, essas tendências, entre aspas, más dentro de mim, mentor. Quando você está dizendo não sei, você está declarando para si e para o universo que você abre mão do domínio das coisas, que você abre mão de toda a verdade que possa te ser sugerida. Você abre mão de determinar como cada um dos seus irmãos devem ser. Você está abrindo mão, querendo devolver a Deus aquilo que é de Deus e ficar com você só aquilo que lhe cabe e realmente é seu. A oportunidade de servir com humildade. Sim. Isso aí. Já resolveu, moço, ou tem mais alguma coisa? Não, eu acho que agora deixa eu dar uma conferida. Ali. Aí, ó. Ferro na boneca. Já que não tem dinheiro, é inflável. Quer dizer, moço, que todo dia, quando você vai lá onde você labuta, mete ferro na boneca? Não, literalmente não, né? Mas... Como assim, literalmente não? Esse aqui é ferro. O que seria ferro na boneca literal? Isso é tipo parábola, para cada um vai ser uma coisa. O que é para você, literalmente? Copular. Quer dizer que para você, todo dia quando você vai trabalhar, é como se você fosse copular? Não, não chega. Sim ou não? Não é prazeroso assim. Então, você, quando vai trabalhar, não coloca o ferro na boneca? Não coloco.
E aqui você coloca o ferro na boneca. Não, também não. Aqui também não, aqui também não. Moço, às vezes é difícil entender o que Sim, você quer nem dizer. eu entendo, nem queira também. Começo a entender por que o fato de saia peçonhento é do jeito que é. Sim, senão não se cria, né? Muito bem. Pois bem. O que vocês têm pra mim hoje? Tem umas coisinhas. Tem? Tem. O quê? O quê, moço? Eu tenho um tio meu que a família dele é de Mussum, né? Daí ele foi lá fazer auxílio lá. Mussum? É uma cidade que foi devastada. Eu ouvi você falar essa expressão falando de um peixe. É uma cidade ou é um peixe? Não é uma cidade. Ela foi devastada, daí ele mandou vídeos de lá, a filha dele trabalhou no hospital, que ela é enfermeira. E daí meus pais, sei lá, na minha cabeça eles pensaram, não podemos perder para eles, né? Daí começaram a ter ideias de a minha família, Sim, eu quero. que começasse a rezar para as pessoas lá. E, se possível, fosse ajudar nos órgãos aí que estão ajudando com as doações. Eu disse, tá, se vocês acham muito interessante, rezem vocês e ajudem vocês. Por que tem que achar tarefa para mim, né? Porque é bonito, é legal, mas é legal pro outro fazer. Você tá achando graça? Não tô achando graça. É que ele é o Mussum. Ele é mais liso do que o Mussum. Ensaboado, Mussum ensaboado. Tá aí, ó, viu? Mas, Tudo dos outros. Por isso que eu tô rindo. mas ele... Então é bom rezar pros outros e ajudar os outros, mas... Moço. Eu? Você? Eu. Isso. Mas façam vocês para mim depois fazer um comercial por tabelinha, né? E dizer, ó, eu não fui, mas eu consegui alguém para ir lá. Então, de alguma forma, eu ajudei também, né? Mas tá, daí foi só uma brabezinha que passou. Vamos lá. Deixa eu ver se eu compreendi. Sim. Você ficou bravo. Você se Pouquinho. enfureceu. Não, As fúrias te tomaram conta. Sim, um pouquinho. Porque a sua genitora pediu para você rezar por aqueles que tiveram os seus lares devastados pelas águas. E ajudar o pessoal que está ajudando aí. E com o que você iria ter que ajudar mesmo? Não, diz que eles estão cansados de fazer as cestas básicas e estão precisando de mão de obra descansada. Mas eu disse, então vão vocês que acham interessante. Não, mas isso é bom para ti. Tu não acha que faz bem fazer o bem e não sei o quê? Mas daí toda a ideia de fazer o bem para os outros era para encaixar em mim, não? E eles daí se escapavam de alguma forma. Você conhece seres que são assim? Que, por exemplo, querem que os outros façam aquilo que é mais interessante para eles, que para eles é mais fácil? Eu comecei a tentar dar minha versão das coisas, daí comecei a passar por um monstro lá. Daí eu disse, não, tá, desculpa. Eu tô errado mesmo. Mas vão vocês. Daí já passou a vontade, né? A vontade era mais se eu fosse. Mas se fosse aquele que deu a ideia, daí já a vontade já passou. Deu bem, que nem fogo de palha, assim, já. Muito bem. É aquela história de... Eu sempre fiz essa frase, eu disse essa frase, se tu gosta de pescar, vai pescar, não fica assistindo os caras pescar. Se tu gosta de jogar futebol, eu gosto de futebol, vai jogar, não assistir. Agora tem que engolir tudo que falei, porque eu prefiro assistir os outros do que fazer, porque eu já não... Lembra de onde é que você vai pagar? Sim, pela boca e tal. Mas eu vi um vídeo teu que se tu se vem unicidade, o outro tá pescando, mas é como se tu tivesse lá uma versão tua e de alguma forma tu consegue desfrutar aquilo lá.
Se tu não tiver inveja dele, nem... Tu se vê como igual, tu só tá aqui, ele tá lá. Perfeito? Onde não há conflito na apresentação que a vida dá. Certo? Sim. Então, se vem unicidade, parece que tu não precisa estar lá, tu pode ver só e... Parece que você também não precisa dizer o que os outros têm que fazer. Isso. Porque você está muito ocupado com a sua vida para querer se preocupar com a vida dos outros também, né? Também. Muito bem, moço. Muito bem. Quinta passada ele falou que a abstração faz a gente acreditar no que precisa acreditar, né? Como? O abstrair faz a gente acreditar no que precisa acreditar. Moço, vocês abstraem toda uma existência para ela ser plausível para vocês, porque se abrissem os olhos, começavam a se matar agora. E daí o processo de retração seria começar a se desabstrair, quer dizer, não sei se aquilo lá é o que eu acredito ser, para começar... É um processo muito mais de simplificação de tudo. Sim. Onde a complexidade vai diminuindo ao ponto da existência passar a ser simples. Quando ela é simples, ela começa a te oportunizar felicidade. Quando a felicidade começa a se instalar, cessa o que você veio realizar aqui e você está livre disso. Só que raramente alguém opta por essa saída. Teve um internauta que fez 3 questões. É aquela questão de Javé, do Taracamaia lá. Tá, então quando bater o pó do Javé lá... Bater o pó? É. O que quer dizer bater pó? É dar uns... Surdo. Dá um... Ninguém bateu pó a ninguém. Tá, então tá. Daí a pergunta dele, quem ficou no lugar... Quem é o Deus Criador que ficou no lugar de Javé? Então, ninguém ficou no lugar de ninguém. Cada um tem o seu lugar e ele não muda. Esse não veio, não bateu o pó e tomou o seu lugar. Ele só fez uma comunhão. Cada um vai complementando a obra no que lhe cabe, inclusive vocês. Sim. Daí ele também pergunta, Javé era o Deus de Moisés? Primeiro Testamento? Não sei. Na verdade, não que era o Deus, né? Era a maneira como se interpretava, onde os seres que eram muito mais grosseiros só entendiam o medo. Então o medo foi utilizado. O Javé também... O povo do Egito, quem era o Deus no Egito? Também era uma versão um pouco parecida, sei lá. Não, ali eles tinham uma tendência politeísta. Eles tinham um entendimento de que tudo é sagrado e toda manifestação sendo sagrada deve ter sua representação, sua sacro-representação. Só isso. Tá. Aqui é assim, ó. A pessoa, não sei se por melindre, ela tem um certo menosprezo num quesito dela, prefere se excluir, fugir dos que podem lhe cobrar sobre aquilo, porque a pessoa não tem como se defender. É o meu filho mais novo que está desempregado. Então ele evita de querer falar com meu pai, porque meu pai, a primeira coisa vai pedir para ele se ele já conseguiu um emprego. Então ele está fugindo de falar com ele, e daí meu pai pode pensar que ele não quer nem conversar mais, não sei porquê. Mas ele disse, eu não tenho como me defender, se eu tivesse empregado, eu ia lá, e encarava ele e dizia, tá aqui, ó, não me cobre. Mas isso... Além de melindre, também é não querer perder. Então, eu não vou entrar em contato com aquele, porque eu não consigo me defender dele. Em parte, sim, moço, mas muito mais aí, falando da questão do seu infante, se dá porque ele ainda relaciona o seu pai com a autoridade superior à sua até. Então, ele não quer encarar
a autoridade maior porque ele não se considera capaz de contrapor essa autoridade. Então ele prefere se esquivar do que se colocar à frente. Sim. Lê do engano, em algum momento nós vamos realizar isso e ele nem vai perceber. Quando se der conta, já vai ser arguído na frente dele. Então ele se machuca com a cobrança. Medo, moço, porque é vaidoso, não consegue dar a resposta que ele entende que deva ser à altura, então ele fica se esquivando do contato. Mas há também uma certa culpa, embora que essa culpa não seja, não o ademoeste o suficiente para ele tomar vergonha na cara e ir atrás de emprego. O que ele faz é só enrolar vocês. Sim, então Deus não pegou no pé dele, Deus está cutucando ele. Não, moço, né? Muito mais, ele está realizando um trabalho para Deus de deixar você cada vez mais nervoso porque ele não consegue emprego. Ela me falou que ele dá uma crise de ansiedade nele se cobrarem ele sobre isso. Eu parei, diminui bastante, mas ainda cobro um pouco. Mas tudo bem. Fica tranquilo, moço. Você quer que ele tenha um emprego logo? Sim, larga, né? Deixa. O que é que você Não, eu faz? não quero nada. Tô entendendo, moço. Deu pra ver na sua primeira reação espontânea, onde o coração falou o que você realmente quer. Aí depois veio o ganhar dizendo, se eu disser isso, ele vai me pegar de algum jeito, né? Entendi. Mas eu não vou botar minha felicidade com essa condição aí. Já botou. Botei um pouquinho. Tá certo. Tô bom. Isso aí. A entidade tranca-rua das almas trouxe uma versão que o espírito que ainda tem sentimentos acaba sofrendo. Emoções. O que ele quis dizer foi emoções, sim. Esse sentir, eu senti, é como se eu fosse golpeado internamente pelo que eu percebi. Isso, moço. Através das emoções isso se dá. E mesmo que pareça muito bom, aquilo ali me comoveu, me tocou. Então, mas tocou positivamente, mas e o contrário daquilo? Como é que vai ser, né? Isso é paixão, moço. A mesma coisa ou a mesma situação em polaridades opostas ou te comove ou te deprecia. Então, o ideal era sentir o mínimo. Não, moço. Há de se ter isso um pouco mais claro nas suas expressões, nas suas figuras de linguagem. Não é sentir, são as emoções. O sentimento só existe um. E vocês estão íons de distância de compreendê-lo. Por isso nós trazemos a questão do respeito. Emoções são várias. Então você se irrita, você fica alegre, você fica nervoso, ansioso, angustiado. Isso tudo são emoções. E tudo isso são proposições feitas que vocês vão tomando porque elas estão atreladas a algo que vocês gostariam que se manifestasse e não se manifesta do jeito que vocês querem. E nisso vocês caem como patos, que são. Porque querem condicionar a vida ao que vocês querem. E a vida não se sujeita a vocês. A nenhum de vocês. Então o sentimento do espírito não adianta nem entrar nesse quesito. Ele vai entrar em êxtase. São emoções. Aqueles que ainda manifestam emoções é porque ainda tem coisas a trabalhar e a perceber sobre si mesmo. Só isso. Carlos também veio falar em a gente tem que trabalhar em desconstruir a afirmação. Né? Ótimo. Qualquer verdade. Depois disso eu parei de diminuir bastante a exclamação como ponto final e comecei a botar um ponto só. Porque então o meu sim passou de ser sim com exclamação para ser sim como um ponto final só, indicando que eu estou dando atenção para o que... Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Estou dando atenção para o outro que está falando, mas não que sim, é isso, assim embaixo. Moço, você está presente.
dando atenção, ouvindo, é uma coisa, você está conscientemente concordando, é outra bem diferente. Essa pergunta, cara, Michel, me deixa fazer. Eu já queria ter feito segunda, daí segunda era Umbanda, não abriu a oportunidade, mas hoje de tarde coincidiu desses tranca-ruas falar que no trabalho ali, principalmente com ela, é filtrado as energias. Daí eu entendi que dela se sente mal, vai lá e vomita. A pergunta é sem milindre, né? Isso é porque ela acredita nisso? Existe mesmo filtragem de energias? É só Sim. Isso a pergunta. Muito bem, moço. Existe, não só para ela, para todos vocês. Aliás, se assim não fosse, não haveria justiça. E o que é esse filtro, moço? É a cada um segundo suas obras. Chega a você só o que você precisa e merece, não o que cada um quer. Porque se assim fosse, nenhum de vocês existiria mais. Se chegasse tudo que os outros querem a cada um de vocês. Porque uma vez foi ditado que a gente quer pegar até o sofrimento dos outros. Vocês buscam dominar até o sofrimento alheio. Eu podia pensar que ela, querendo ajudar, queria tomar essas energias para si e jogar Ela fora. não tem essa capacidade de tomar o que para si, o que não é dela. Ela fica só com o que é dela, como você fica só com o que é seu. E deem conta disso, já basta. Então esse filtrar não é de toda a roda. Não. O que pode acontecer no trabalho, todo o conjunto manifestar uma intenção sobre. Isso pode, acontece. A questão é que só realmente chega aquilo que ela precisa ou aquilo que ela merece. Ou ambos. Porque o Roberto... Não mais, não menos. O Roberto, trabalhando no trabalho de Umbanda, ele disse, eu não sei o que acontece, eu só sei que depois que eles fazem a limpeza, alguma coisa acontece que eu sinto que ficou mais leve. Mas também não sei se era a crença dele a respeito, mas ele disse que sentia, alguma coisa ocorreu, né? Ele tem uma percepção de que dentro do que ele entende, a coisa ficou suave para ele. Só isso. Mas então essa é a percepção dele. Você sobre percebe ele. A mesma coisa? Não, eu não percebo, não. Então, moço, a quem cabe isso? Para quem percebe. Isso. Então, é dele sobre ele mesmo. Isso. Tá. Não, porque era uma dúvida, né? Claro. Se é dúvida, nós estamos aqui para gerar Sim, mais não... incertezas. E talvez não seja só a minha, né? Aquela coisa. Mas para mim era uma dúvida. Ótimo. O que mais? Da minha parte, por enquanto era isso. Tem algumas perguntas na Jamaica. Diversas hoje. Então, a primeira. Aceitar, respeitar, atuar no presente. A sensação é como despertar em um lugar estranho onde você não conhece nada e está ali. Mas é como se estivesse visto e vendo tudo e todos como da primeira vez, com um olhar curioso, maravilhado, digamos assim. É isso que ocorre? E muito mais que aceitar, compreender que cada um está exatamente onde deveria estar, realizando o que precisa realizar para que o todo se mantenha equilibrado e perfeito. Compreensão. Só que a compreensão não está na sua compreensão dentro do que há e existe, mas uma compreensão de que tudo se dá de uma maneira que, mesmo sendo incompreensível para si, é o melhor que poderia e que necessita que se manifeste. Parece ser repetitivo, mas não é. É que a minha cabeça não para, ele justifica, né? É como se eu estivesse procurando uma coisa que eu me adapte e me mantenha firme nela. Aquilo de que aquele que procura não pare de procurar, procede ou estou enganado? Procede, só não espere encontrar qualquer solo firme. O que vai encontrar é queda. Só isso. Continue a procurar? Sim, continue. Apenas não tenha anseio em encontrar algo. Apenas compreenda que o que vai encontrar é um poço que não tem fim. Por mais que eu diga para mim que vou parar de ficar vendo ensinamentos, maneiras, jeitos, formas, indagações,
clareza de coisas que eu não tinha percebido. Isso é a forma de como é dito o ser ir se limpando, automático. Isso eu não fico forçando. Vem e eu interajo agora numa boa. Não mais com o ar de brigar comigo, mesmo com palavras curtas e objetivas. Isso caracteriza, digamos assim, algum estágio da postura até ela se manter por si só? O que caracteriza é que você não busca mais conflito. Já em boa parte aceitou, em alguma parte compreendeu que o conflito é desnecessário e não vai levar a lugar algum. Percebi que talvez seja uma vontade de achar um absolutismo, mesmo sabendo que não tem e que ora vai ser um ensinamento, ora outro. E aí vai indo o que vale é a entrega do coração, a intenção de estar de boa ali. E compreenda que o que você coloca como ensinamentos naturalmente vão acabar se contradizendo e não há problema algum nisso. O que cabe é, dentro do seu momento, o que você for escolher para você é aquilo que melhor lhe cabe e o que menos conflito lhe traga. Não tem problema algum. Mentor, essa de foca numa só ideia até que ela fica automática. No Sim. caso, é porque depois que ela fica automática, ou seja, descer do barco do conhecimento, é porque já caracteriza a entrega. E aí vocês, aí do outro lado, já estão vendo isso ou não veem sentido de estarem botando tanto em prova, porque já se caracteriza a entrega? O que dá é que, quando isso se torna um hábito, aquilo continua se manifestando, só não é mais percebido porque passa a ser algo corriqueiro e do cotidiano, e aí você está pronto para, então, receber novas oportunidades. Mentor, se o que existe são espíritos, filhos de uma divindade, que mora na casa dessa divindade, onde tudo que acontece é amando dessa divindade. E que são a divindade. Logo, então, este ser que somos, momentaneamente, com suas perfeições e imperfeições, que faz a perfeição maior sem se identificar com ele. Mas sentindo e vivenciando as coisas, como se fosse, assim saber lidar com elas. Isso seria o se limpar e também o serviço que prestamos ao Pai? Muito mais é a oportunidade que dão a si mesmo de passar essa existência em harmonia. Quando essa harmonia se instala, naturalmente o servir se manifesta, porque não há mais conflito com as coisas. Tens alguma ferramenta prática, além dos nada, parênteses, né? Ditos para ficar recitando até virar hábito ou qualquer outro ensinamento? Tem, claro que tem. Não sei. Possamos aplicar para nos mantermos no presente daquela. Não sei. Exemplificar. Claro. Não sei. Você está vendo alguma coisa e te vem a ideia de que aquilo é determinada situação. Não sei o que é. Não sei o que está acontecendo. Algo está acontecendo, mas eu não sei. Eu não tenho capacidade de criar qualquer tipo de julgo, de juízo e valor sobre aquilo. Não sei. Uma certa vez ouvi o Joaquim, essa é para ele se ele estiver próximo ou puder responder, que a gente não sabe nem respirar, nem andar direito. O que ele quis dizer com isso e também como seria então a aplicação disso na prática? Que tudo acontece de maneira autônoma a vocês, aquém da vontade de vocês. Basta ver que se você intencionalmente buscar parar de respirar em algum momento autonomamente, a respiração vai voltar, independente da sua vontade. Quer tentar, moça? Não. Eu passo a bola. A proposta da última live foi uma chamada para o mundo feliz, que é o sentido da encarnação, ou seja, desceu do barco e está pondo em prática a sabedoria, Ótimo. sem precisar nem recitar mais.
Quando você falou sobre só sentir e perceber a suavidade e não confabular mais, que tudo já é um ou só nóia minha? Tudo é, sempre foi, nunca deixou de ser e mais ainda, nem sequer existir. Dorme com essa. Esse sentir que você diz é sentir a emoção, sensação ou sentimento no momento presente, e se libertar dela já seria uma ferramenta? Esse sentir é respeitar tudo que se manifesta, e quando esse respeito se faz presente, você se percebe como parte de tudo isso, sem que te gere qualquer tipo de conflito. É só harmonia. Repetir para si mesmo a todo instante que possível as palavras aqui, aqui e agora pode ajudar a depender dos conceitos, verdades e valores que carrega dentro de si? O que pode te ajudar é simplesmente eliminar esses conceitos e verdades. Porque eles foram proferidos, ensinados, ademoestados ou... Doutrinados. Serve, irmãos? Ou doutrinados em algum momento passado dentro da percepção. Aqui agora é tudo diferente, é tudo novo. Não sei. Se respeitar quem se é, passa, por exemplo, você está querendo saber de algo, mas prefere não perguntar, que seria o mais simples. Perguntar seria um ato de humildade e respeito consigo mesmo, até para aliviar curiosidade, mas prefere reter e esperar que o outro diga ou adivinhe essa sua curiosidade. E aí, assim, também estaria alimentando o meu ego, se saber ou por não prestar serviços. Primeiro, absolutamente ninguém tem o dever de saber qualquer coisa de você. Principalmente saber o que você quer saber. Segundo, se você ainda se sente com necessidade de questionar, questione. Apenas compreenda que, na medida que o mundo não tem mais sentido, as questões também passam a se cessar, porque nada daqui tem mais interesse, ou te interessa. Isso não tem mais relevância. Traduzir o momento presente ou desvelando ele como sentimentos, como ensinamentos, na medida que se desenrola na sua frente, me percebo assim ultimamente, como se vendo eles, a cada situação, como uma espécie de rótulo no que está rolando, por exemplo. Aconteceu de alguém estar contando um fato que aconteceu e você, como telespectador, ouvindo a ideia, começa a ver no que está sendo dito na hora que foi, se é um ato de compaixão, ou misericórdia, ou perdão, ou mesmo humildade, etc. Isso também já não é intencional. É justamente aí que o não sei entra. Não sei se é misericórdia, não sei se é compaixão, não sei se é humildade, não sei se é desventura ou se é ventura. Não sei. Eu não sei qual é a intenção do outro. Eu não sei o que o outro quer dizer, é ele falando. Eu só ouço e não condiciono, nem anseio. Eu não sei. Ele colocou no final assim, isso tem a tendência a ficar automático, ou seja, aquele estágio de não dar mais bola. Acaba entrando no não sei realmente, né? Vocês têm a tendência de questionar, arguir, apontar, julgar, normalmente condenar as situações. Essa é a tendência. Aquilo que é não natural é o não sei. É dizer, eu não sei o que realmente está acontecendo aí, para poder criar qualquer critério de juízo ou valor. Eu não sei. De verdade, eu não sei. E por fim, ele pede para falar um pouco mais sobre o nada e o servir. Principalmente esse servir, se puder dar exemplos práticos de preferência. Muito bem. O nada está relacionado à questão das intenções. E trabalhando dioturnamente para que as suas intenções
se reduzam a um nada. E o servir se manifesta quando, tendo todos os motivos para buscar aquilo que é do seu eu pessoal, ou seja, aquela que seja a sua vantagem, dentro do entendimento daquilo que se manifesta, você abre mão da sua vantagem em prol de que o todo se realize. Isso é o grande servir. É onde você deixa de atuar com uma intenção baseada no seu individualismo, no seu eu pessoal. E aí você passa a servir, porque você não tem mais a intenção de levar vantagem, de estar certo, de buscar reconhecimento, de alcançar prazer ou de dominar a situação. Você serve porque o todo demanda o serviço. Não porque você vai levar qualquer vantagem nisso. Ainda assim, existe um egoísmo, como falamos na nossa última conversa, no sentido de que você egoisticamente busca servir. Mas se esse for o pecado, e se só esse for o seu pecado, sejam bons pecadores. Pequem à vontade. Eu tenho só mais uma coisa para falar. Vou passar a vez pro. Vai falar, moço, você? Não, chegou bem na hora ali. Tinha um assunto todo atravessado, mas aquela história de não entender, né? Assunto atravessado, moço? O meu irmão me pegou duas semanas atrás e disse: eu vou implantar um sistema, eu preciso do dia inteiro aqui, nós temos que alimentar esse sistema. Eu ia ficar o dia inteiro lá, detonando minhas mãos naquilo e atrapalhar nesse outro serviço. Que fazendo livrinho não detona, né? Mas daí, não sei como é que ia acontecer. Eu disse: ó, eu já tô velho, eu não... Mas não tem outra pessoa, tem que ser tu, e ficou no ar. Depois entrou mais um assunto que ele queria trazer a esposa dele lá para participar desse processo, ia ser um campo de provas um pouquinho mais amplificado. Mas estava... Bela oportunidade de amar, né? De amar. Daí tava tudo parado. Daí hoje de manhã ele estacionou o carro lá fora e me mandou uma lista desse tamanho de componentes para a piscina do campo. Daí aquilo ali veio meio quadrado, né? E eu tentei me controlar. Daí ele entrou, sentou na minha frente e ficou em silêncio. E eu também. Daí eu pensava, eu acho que ele não gostou. Ele deve estar pensando que eu não gostei, né, disso, né? Mas aí você sabe, eu quebrei o gelo. Eu disse assim, ó, cara, eu não conheço isso aí. Dizia lá, dreno de fundo. Daí tu vai no Google lá, dreno de fundo, 300 mil tipos, né? Daí ele disse, mas tem um cara que vai instalar que ele vai te tirar tuas dúvidas, né? Daí ele disse, eu vou te amenizar, tu vai atrás só da metade, essa outra metade que tem um amigo meu que produz, daí tu não te envolve com isso, daí diminuiu a lista. Mas quando eu mandei pro cara a primeira vez, eu dizia essa peça, ele dizia a lua de Júpiter viaja, a órbita dela é 300 dias em torno dela mesma. Falava outra coisa, eu disse, mas tô fudido, eu pedi a dúvida para um cara, ele não entende nem o que eu tô perguntando, ele responde de outro jeito. Daí eu disse assim, tá, eu vou me concentrar aqui, fiquei 3 horas lá, fazendo esmiuçado, daí eu disse pro cara, confere, só me diz se tem algum erro, né, tal. Daí ele diz, é isso aí, tá tudo certo. Daí o moço já diminuiu, né? Quer dizer que você tinha capacidade de fazer a sua preguiça. Não sei. Daí, dali a pouco chega um primo meu lá pedindo emprego. E meu irmão foi lá conversar e voltou. Disse, esse aqui tá meio que se aposentando. Daí amanhã começa a trabalhar o cara aqui. Daí ele tem todo o perfil e vontade que é aquele serviço que eu tava fugindo da cruz, sabe? E daí, como eu tô
me disponibilizando a fazer biscate, comprar peça para o campo, eu ainda tenho algo a fazer lá dentro para não ser um motivo de me mandar para a rua e ficar o cara todo no meu lugar, né? Então parece, no meu ver, que ele vai pegar essa parte aí que precisa de tempo integral ali e eu vou ficar com outras coisas. Mas a coisa se resolveu assim. Mas põe todo mundo pensar como é que resolveria, ninguém ia contemplar essa possibilidade. Que foi de uma maneira que você nem imaginou que poderia ser? Chegou um cara do de nada. De novo, moço? Chegou um cara do nada pedindo emprego, implorando. Como você é pouco criativo. E é da família, se precisar sangue, tá ali, né? E ele tem esse perfil de trabalhar em computador, ele já trabalhava, né? E ele é um cara calmo, quieto. Vai ter nossas provas, vai. Mas a coisa se resolveu assim, sabe? Calma, moço. O que você está dizendo que é maravilha hoje, sim, amanhã você pode implorar para que tudo mude. Sim, cuidado, moço. Sim. Você não sabe. Agora, se eu chutasse o balde, eu disse, ó, eu só faço esse serviço aqui. Fora daqui eu não faço, né? Eu ia implorar para aquele campo de prova ali, então tu vai ficar o dia inteiro só fazendo isso. Exatamente. Eu vou botar estou esperando você declarar isso. Eu vou pegar esse contra o teu primo, que tá com boa vontade, e vou botar ele comprar as coisas do campo. Sendo que essas coisas do campo eu fiz no meu sofazinho, bem tranquilo em casa hoje de tarde. Quando você parou de reclamar? Ganhando hora extra, né? Então, de novo, eu tenho que tirar chapéu para Deus, que queria resolver a coisa, mas tem que dar o tempo, assim, né? Tem que deixar Deus resolver. Deixar. Quando vê, se resolveu, sem precisar. É só parar de encher o saco e deixar Deus resolver? Isso. É isso que você está dizendo? Isso. Belo aprendizado, moço. É isso aí. Leve isso para todos os seus dias. E o que era um monstro que chegou de manhã, aquelas tarefas indesejáveis, depois foi a salvação da lavoura. Graças a Deus, que tem um monte de coisa para comprar lá pro campo. Muito bem. Né? Mas antes, nossa. Calma, moço. Para melhorar, ele vai precisar de dinheiro emprestado para construir a piscina. Mas então, mentor, a senhora, se ele começar a ficar meio rebelde, o senhor vai testar a hipocrisia dele para ver se ele bota o dinheiro na caixinha. Não, moço, ele já está devendo muito aí. Se ele fosse ser um pouquinho sincero, mas tudo bem. Ele tem um mínimo de boa vontade com outras coisas, a gente está tolerando e relevando. É, moço? Muito bem. Mais alguma coisa que você quer dizer? Mentor? Sim. Desculpe, em primeiro lugar, o grupo todo no atraso para correr, enfim. Moço, não precisa se desculpar. Senão desculpe, moço, não desculpe. Assim, vindo para cá e durante a semana, eu me lembrei de eu vou narrar, entre aspas, uma pequena historinha e eu quero que o senhor diga, claro, o senhor vai dizer, romantizar, enfim. Ótimo. Mas eu quero que o senhor diga, eu acredito que é verdade o que eu vou narrar para o senhor, daí eu quero a sua opinião sobre o fato. Perfeito. O Divaldo narrando que em 1920, na região da Flórida, aconteceu uma situação semelhante com a nossa. Chuva, vento, várias pessoas desabrigadas. E um médico jovem, recém-formado, ambicioso, querendo status, querendo dinheiro, estava trabalhando para a municipalidade deles lá. Meia-noite, 1h, aquela chuva toda, ele foi chamado para um parto. E eis que ele vai até lá, a mulher desacordada, um parto difícil, aí nasce a criança e ele percebe que a criança ia ter uma perna mais curta do que a outra. A mulher vivia em situação de pobreza, já tinha 6 filhos, e por alcoolismo o marido abandonou ela. Daí ele pensou assim, nossa, essa circunstância toda, e na época o que ele escrevesse era lei, ninguém ia contestar nada e a mulher estava desacordada. E na caixinha dele ele tinha um aparato, ele tinha uma injeção que poderia matar a criança. Ele raciocina, essa mulher já vive em situação difícil, vários filhos, o marido abandonou, toda essa catástrofe acontecendo, e eu posso tirar esse peso dela. Resolver a situação para ela, dentro dos critérios dele.
Exatamente, doutor. Aí ele faz o preparo da injeção, aí quando ele vai dar aquele toquezinho para a injeção, é como se fosse uma luz, vem no rosto dele e diz, não faça. Aí, tomado de assalto, ele desiste de matar a criança e a vida segue, né? Esse fato fica na história. Aí, passou o tempo, ele se torna um médico de grande status, reconhecido, financeiramente bem. Aí ele se casa, ele tem uma filha, aí passa, a grosso modo, 30 anos, essa filha também torna-se médica, casa-se com um médico, e logo após nasce uma netinha. Daí era a felicidade plena. Ele rico, médico, reconhecido, a filha casa-se com o médico, e nasce uma criança, uma menina, que só traz alegria para ele. A casta se manteve dentro dos parâmetros dele. Exatamente, doutor. Aí eis que, um belo momento, a filha e o esposo, dirigindo, batem um carro e morrem. Aí fica a criancinha com 3 anos dizendo assim, vovô, aonde está a mamãe? Aonde está o papai? Ele chorava e não tinha como dizer para a menina. E eis que passa o tempo, a criança se vê com uma doença que naquele momento não tinha cura. O único remédio que tinha era o choque térmico, colocar a criança numa banheira com água gelada e depois um banho quente. O choque térmico amenizava a febre. E ele, médico renomado, dinheiro e tal, ele vai para a Europa e pesquisa e ninguém tem um diagnóstico para a doença daquela criança. E eis que um pesquisador diz, olha, na África do Sul, tem um médico que trabalha lá no interior que talvez esteja desenvolvendo essa pesquisa. Ele pega a criança, vai até a África do Sul e vai no interior. Aí é como se fosse um galvômetro, um médico de branco, mas americano, nascido nos Estados Unidos. E ele, aí o avô com a criança chega até lá e diz assim, pelo amor de Deus, a criança está aqui, faça o que for necessário para salvar minha neta. E o médico estava sentado na mesa dele, aí de repente o médico se levanta, a perna mais curta do que a outra. Aquela criança, né? Daí ele disse assim, daí ele imaginou, mas não teve certeza de nada, porque ele estava preocupado com a neta. Eis que a medicação que ele desenvolvia era o choque térmico, mais um tratamento lá, e ele consegue fazer com que a criança sobreviva e cresça. Mas ele ficou lá 1 mês, 60 dias, lá na África do Sul, tratando a criança. E esse que ele começou a ficar próximo do médico e começou a falar. Então ele disse, olha, eu nasci naquela situação lá que deu um enchente e vendaval, e um grande médico fez o parto da minha mãe. A minha mãe tornou-se tão grata a esse médico que colocou o meu nome no nome do médico. Ele tinha o mesmo nome do médico. E daí, o resumo da história, mentor, ele não mata aquela criança que estava em situação precária, aí passa um tempo, essa criança, por vias laterais, vem salvar a neta dele. É verdade que é romantizado, agora eu gostaria da sua opinião, mentor. Muito bem, moço. A alegoria composta, qual é o fundo, o que ela está querendo dizer? O que está por trás da historinha que está sendo proposto a vocês? Com toda a condição, ele não pode matar ninguém. Não, moço. Que vocês não sabem. Que você não sabe e não tem a mínima condição de determinar o certo e o errado no momento presente que você se encontra. Que aquilo que parece ser glorioso hoje, na decorrência, no passado tempo, pode ser nefasto para você mesmo. E aquilo que você entende que deveria ser feito e que você não faz, no passado tempo, pode ser o seu grande presente, a sua grande ventura. Declare incompetência em saber. Mas também não incompetência em agir, mentor. Toda ação parte de um saber, para que se gere a prova a partir disso para cada um. Se você não sabe, a ação não está presente nas suas intenções. Ela até pode se manifestar, mas ela se manifesta aquém do que você intenciona. A real intenção dele era, sim, praticar o assassinato da criança. Mas que houve um fato externo que o demoveu da intenção que ele tinha. Passado o tempo,
ele tem a oportunidade de perceber que aquilo que ele ia fazer ia ser algo desnecessário e inútil, justamente porque ele não tinha condição de prever, saber o como, com o decorrer do tempo, as coisas iriam se dar. Então, o simples é uma compreensão muito simples, uma proposta simplíssima. Não acreditem que sabem. Não se avoguem o direito e o dever de ter razão e certeza das coisas, porque não sabem. Aquilo que pode estar sendo demonstrado aos seus olhos não é a realidade, é a ilusão que estão criando, baseados no que é conveniente a vocês. Só. Mentor, o senhor já comentou para nós que muitas vezes nós somos o instrumento de Deus para que as coisas aconteçam, que Deus o livre que eu não mate ninguém, por exemplo. Né? Já matou, só não sabe. Sim, não, nessa oportunidade que eu não mato ninguém. Já matou nessa também, só não sabe. Vai, então esse é fato novo. É mais uma tristeza. Já foi utilizado para isso, só você não tem consciência da situação. Pois é, doutor. Eu até acho que eu me lembro que fato que é, mas voltando à ideia, mentor, naquele momento que ele prepara a seringa e a luz vem e ele não age, ele também não estava sendo um instrumento de Deus, mentor? Ele estava sendo colocado numa situação onde ele teria a oportunidade ali de ver aquele ser no seu primeiro instante, quando da encarnação, de olhar para aquilo e dizer: Deus te abençoe na caminhada que você tem, porque eu, se já tivesse nascido na sua condição, talvez não teria condição de chegar onde eu cheguei. Eu sou muito fraco. Louvado seja Deus que te deu a força e a oportunidade de te conduzir, inclusive nessa situação. Dá a Deus o que é de Deus, moço. Perfeito. E não querer tomar em suas mãos o que é de Deus. Perfeito, mas essa sua leitura é tão bonita ao mesmo tempo, mas eu tenho quase certeza que ele médico não teve, ele só teve aquele facho de luz que não para. Ele não teve essa compreensão. O que se deu é que, e dentro do amor que era possível para ele manifestar naquele momento, ele tinha absoluta convicção de que estava fazendo o melhor, que assassinar aquele infante recém-chegado era o melhor, tanto para o infante quanto para a mãe e para aqueles que circundavam. Mas ele só não tinha a humildade de reconhecer que ele era incapaz de saber que pelos meandros da existência as coisas se transformam. Humildade. E o que é humildade, então? Virtude, humildade. Humildade é a compreensão básica que Deus sabe o que faz. É como o senhor já me disse em situações anteriores, que se eu quiser de fato ajudar alguém, eu dei o meu tempo para essa pessoa. É a única coisa que você recebeu e que você pode dar e que de maneira alguma você pode pegar de volta. Se você quer prestar real caridade a quem quer que seja, doe o seu tempo. Sem questionar, sem julgar, sem apontar. Esteja presente no momento presente, vivendo o presente que há. Nada mais. Mentor, nesse contexto que nós estamos de matéria, reencarnação, como adquirir ou como ter a melhor noção de humildade, mentor? Simples. Deixando de criar qualquer tipo de critério, juízo e valor sobre tudo que se manifesta, declarando não saber. Então significa o total silêncio sobre qualquer coisa. Deus é que sabe. Deus é que sabe. Eu estou aqui, a manifestação me chama a isso, mas eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu não sei a coisa como vai se dar. Eu não sei até que nível a água do rio vai subir. E a gente não sabe o que essa pessoa está vivendo também. Eu não sei. Por que aquilo tem de ser como é? Talvez, moço, aproveitando do exemplo alegórico que você traz, se aquele ser não tivesse vindo com aquela mácula, ele talvez não tivesse se jogado nos caminhos e meandros que o levaram até o entendimento que ele teve e a oportunidade de servir como ele serviu. Entende, moço?
Então aquilo não é mal, aquilo é necessário para que o que o ser precisa e merece se manifeste e ele tenha a oportunidade de seguir dentro das situações. Por isso que é perfeito. Por isso que a obra toda, o universo, é perfeito. Mentor, a doutrina espírita, ela fala para nós que a gente tem que, não exatamente dominar, mas que a gente tem que disciplinar as nossas... O senhor não vai dizer isso, vai dizer que não é má tendência, mas a nossa língua grande, a nossa fofoca, o nosso olho grande, centauro, a nossa vontade de querer colocar um contra o outro, a nossa vontade, a nossa inveja. Então, que o ser domine o animal. Isso. O centauro. E a doutrina fala que o maior inimigo de mim mesmo sou eu mesmo. Eu tenho que dominar as minhas más tendências, que o senhor vai dizer que eu quero dizer que o senhor não a lógica que o senhor apresenta não é essa. Mas o que eu quero chegar, aonde eu quero chegar, é sobre... O senhor fala para nós que nós... O senhor comentou agora que a forma de ter humildade é dizer, eu não sei. E quando eu digo eu não sei, eu também não estou dominando, ou não estou trabalhando, mentor, a minha língua grande, a minha inveja, essas tendências, entre aspas, más dentro de mim, mentor. Quando você está dizendo não sei, você está declarando para si e para o universo que você abre mão do domínio das coisas, que você abre mão de toda a verdade que possa te ser sugerida. Você abre mão de determinar como cada um dos seus irmãos devem ser. Você está abrindo mão, querendo devolver a Deus aquilo que é de Deus e ficar com você só aquilo que lhe cabe e realmente é seu. A oportunidade de servir com humildade. Teve um encontro anterior nosso, o senhor disse para mim e para todo mundo, duvide de tudo, mesmo que você veja um cara no contramão batendo em alguém, duvide que essa é a verdade posta ou plena. Duvide que isso realmente aconteceu. Duvide que as coisas se dão do jeito que estão se dando. Talvez, moço, quando você viu o carro sendo dirigido por aquele homem bêbado, batendo no outro veículo com aquela senhora, com as 6 crianças recém-nascidas dentro, duvide de que isso é um crime, moço. Talvez seja a misericórdia de Deus se manifestando para aquele espírito que pediu para passar por uma encarnação curta, onde tivesse a oportunidade de se manifestar por poucas semanas, para que acabasse o seu vínculo com esse órgão e que ele pudesse seguir e trilhar o seu caminho pelo universo afora, livre. Mentor, a doutrina espírita também comenta que reencarnações curtas de crianças, uma coisa assim, são tempos necessários que faltavam. Exato. O que o senhor tem para nos dizer sobre isso, mentor? Concordo. Então, uma criança, quando desencarna com 2, 3 anos, era porque faltava por que aquele tempo? Porque ele precisou daquela oportunidade dentro das situações e ou se colocou em missão para que pudesse oportunizar aqueles ao seu derredor de passar por situações que precisavam passar. Para terem a oportunidade de manifestar real amor a tudo que Deus tem para dar e prover. Mentor, desculpa se eu estou linkando muito com a doutrina espírita, mas aqui um assunto acaba puxando o outro. Isso é necessário. Os desencarnes coletivos, mentor, como aconteceu em Santa Maria, na Boate Kiss, como de certa forma está acontecendo agora nessa tragédia no Rio Grande do Sul, o que o senhor tem a nos dizer sobre isso, mentor? Que são seres que vieram com uma proposta com data limite para se manifestar, mas que tiveram o merecimento e a oportunidade de sair dessa situação. Deveria você se preocupar muito mais com aqueles que não tenham esse merecimento e nem essa oportunidade, sinal que esses têm mais e ainda não responderam tudo que tem para responder. O fato, mentor, da tragédia, como foi a Boate Kiss em Santa Maria... Tragédia, moço, que você... Não, é o que a gente vê, ok. Mentor, advoga como tragédia aos nossos olhos é louvor. Sim, não, perfeito, mentor, mas o senhor sabe que a imprensa, o noticiário, tudo tratou como uma tragédia, né? Sim, moço, eu compreendo que, não, e eu que do ponto de percepção daqueles que defendem o que é humano, isso é absurdo.
Sim, moço, eu compreendo. A questão é: o que é o valor? Quem são? Por quê? Se a declaração é de que são humanos e existem apenas para a vida humana e que nada existe depois da vida humana, é perfeito. Tem de realmente defender com unhas e dentes, porque é só isso que há. Não obstante, se acreditam em vida depois da vida, e que é ali que a coisa realmente acontece, e que as cortinas se baixam e a realidade se mostra, a existência aqui não tem sentido em sua continuidade, a não ser como proposta para realizar aquilo que vieram realizar, cada um na sua individualidade, abandonando o seu individualismo. Então a morte pode ser a nossa pior coisa, e espiritualmente falando pode ser a melhor que pode acontecer para qualquer um. Só Mas isso é absolutamente maravilhoso, tanto que ele acontece. É a única certeza. Oportunidade de deixar tudo para trás. De se desapegar de tudo que isso aqui representa. O que representa esse mundo? Começar de novo. Não, moço, de retornar à realidade. Mas isso só, exclusivamente, para aqueles que acreditam nisso. Para aqueles que não acreditam, não tem sentido nenhum, e não cabe a eles. Mentor, sobre o que o senhor nos comenta sempre nos encontros anteriores, alguém pode entender que deve nascer uma família evangélica para que ele experiencie a realidade de ser evangélico, por exemplo, ou espírita, ou católico, ou ateu. Mas quando o senhor fala para nós agora sobre o desencarne coletivo, aquele que entende que não há vida após a vida, entende como uma tragédia. E o senhor fala que a morte, nesse caso, ela é a coisa mais, eu não vou dizer sublime, o senhor não falou isso, mas é a mais importante naquele momento. Mas, e aquelas pessoas, mentor, que passam durante uma oportunidade sem acreditar, por exemplo, que há vida depois da vida? Muito bem. Esses